Alô, bom dia, você está no canal Professor Belém neste sábado, dia 11 de fevereiro de 2023. Sejam todos bem-vindos, Shabbat Shalom. Pois é, meus amigos, a informação que foi confirmada pela Guarda Costeira Americana no Alasca é que os Estados Unidos sim abateram um OVNI na região, bem ao norte do Alasca. Eu sei que sempre tem um engraçadinho nessas horas a perguntar quantos ETs morreram. OVNI, nesse caso, é uma abreviação, uma sigla para Objeto Voador Não Identificado. E até o momento, o objeto que foi abatido pelos Estados Unidos sobre o Alasca não foi identificado. Pode ser um drone, pode ser um balão, pode ser um carro voador, sabe-se lá, não é mesmo? Mas provavelmente não é um disco voador. Eu já falo sobre isso, vou falar também sobre a violenta escalada da Rússia sobre a Ucrânia e uma treta que deu com a Moldávia. Antes, contudo, quero mandar um abraço que estou devendo aqui para o Herbert Lima e para Caraguatatuba, São Paulo. Há alguns dias já o Herbert Lima Rios me escreveu dizendo: bom dia, professor. No próximo vídeo, manda um abraço para Massaguaçu, em Caraguatatuba, São Paulo. Estamos sempre juntos até o fim. Um abraço a todos do canal. Então está aí um grande abraço, Herbert Lima Rios, e um grande abraço a Massaguaçu, em Caraguatatuba, São Paulo. Desculpe a demora. Muito bem, o Hal Turner disse ontem no seu programa, no seu rádio show, que os Estados Unidos tinham abatido um OVNI sobre o Canadá. Ou melhor, perdão, sobre o Alasca. Os Estados Unidos, depois então foi confirmado, derrubaram um objeto não identificado sobre o Alasca, bem lá no norte, olhem aí o mapa, por ordem do presidente Biden. Não está confirmado se o objeto é um balão, mas estava viajando a uma altitude que o tornava uma ameaça, principalmente para as aeronaves, diz o comunicado da Guarda do Alasca. Um avião-tanque de reabastecimento C-130 da Força Aérea dos Estados Unidos foi até o local e permanece lá, como pode ser visto na imagem do radar abaixo. A recuperação dos destroços pela Marinha é impossível, informa o Turner Hall, devido ao gelo e às condições meteorológicas do local. Operação muito mais difícil do que foi a de resgate dos destroços da semana passada na Carolina do Sul. A Administração Federal de Aviação emitiu um comunicado oficial para as missões aéreas perto de Prudhoe Bay, onde aparece então o objeto voador, bem ao norte do Alasca, fechando o espaço aéreo para uma missão aérea de segurança nacional. Foi exatamente isso que foi feito na Carolina do Sul antes dos Estados Unidos abaterem o primeiro balão chinês. A Administração Federal de Aviação informou também que participaram da operação a Guarda Nacional do Alasca e o FBI. O objeto derrubado, disse Hal Turner, é do tamanho de um carro. Não é semelhante em tamanho ou forma a um balão de vigilância. O objeto abatido sobre o Alasca parecia, segundo fontes do governo, mover-se sob comando, porque não estava à mercê do vento, o que descarta totalmente a possibilidade de ser um balão meteorológico. A aeronave americana envolvida no abate era um caça F-22 que disparou um míssil A-9X Sidewinder. Bem, esta imagem aí mostra a localização dos radares de alerta dos Estados Unidos na área. Eles, segundo Hall, são significativos: radares de longo alcance FPS-117 e radares de curto alcance FPS-124. Muito bem, o que chama a atenção nessa notícia é que o objeto voador não identificado estava muito próximo ou sobrevoava uma região
onde passa um gasoduto norte-americano. E aí, claro, já não faltam as especulações sobre o que estaria fazendo um objeto voador não identificado perto de um gasoduto. Muita gente lembra o que aconteceu, ou melhor, o que foi divulgado esta semana em relação ao Nord Stream 1 e 2. Eu dei essa notícia aqui de que um repórter norte-americano, um jornalista norte-americano, recebeu fontes do governo de que Biden autorizou a colocação de explosivos C4 nos Nord Stream 1 e 2. E esses explosivos teriam sido acionados por uma boia de sinalização na superfície da água. Bem, então o que se especula agora é que um objeto voador poderia estar fazendo alguma coisa muito semelhante às boias de sinalização, de repente mandando sinais ou testando a possibilidade de mandar sinais para um explosivo em terra, detonar então um gasoduto norte-americano, como resposta russa ou chinesa, sabe-se lá, ao ataque ao Nord Stream 1 e 2 e também, quem sabe, ao balão chinês. Bem, por enquanto tudo isso é especulação, mas o fato é que nós estamos vivendo, sim, um período de guerra. A guerra da Rússia contra a Ucrânia está aí. E por falar em Rússia e Ucrânia, a Rússia aumentou e muito, pesou e muito a sua ação sobre a Ucrânia nas últimas horas. Essa notícia foi divulgada pelo New York Post e diz que um ataque pesadíssimo da Rússia passou, inclusive, pelo espaço aéreo da Moldávia. E também pode ter passado pelo espaço aéreo, mísseis russos podem ter passado pelo espaço aéreo da Romênia, que faz parte da OTAN, o que seria, então, considerado uma agressão direta da Rússia à OTAN. A informação diz o seguinte: mísseis de cruzeiro russos cruzaram o espaço aéreo da Moldávia e chegaram a 20 milhas da fronteira da Romênia, que é membro da OTAN, na sexta-feira, quando Moscou desencadeou uma nova onda de ataques contra cidades ucranianas, antes de um ataque violento em grande escala. As forças do Kremlin lançaram 71 mísseis de cruzeiro, 35 mísseis S-300 e 7 drones Shahed armados desde a noite de quinta-feira, disse o chefe militar da Ucrânia, general Valery Zaluzny. As forças ucranianas teriam derrubado 61 mísseis de cruzeiro e 5 drones, segundo Zaluzny. Mas aí fica a pergunta, né? Essa informação é confiável? Bem, nós bem sabemos que em tempos de guerra a verdade é sempre a primeira vítima. Aliás, os gregos já diziam isso, os antigos gregos. O Ministério da Defesa da Moldávia, no entanto, confirmou que um míssil foi detectado atravessando o seu espaço aéreo perto da fronteira com a Ucrânia. O Ministério das Relações Exteriores da Moldávia disse em um comunicado que o embaixador russo Chisinau foi convocado para negociações sobre a violação inaceitável do espaço aéreo da Moldávia. Segundo o Ministério, o míssil foi detectado sobre a Moldávia por volta das 10 horas, horário de Moscou, e sobrevoou 2 aldeias fronteiriças, fronteira em Moldávia e Ucrânia. As aldeias de Mokra e Kosalty, que vocês veem aí no mapa, antes de seguir em direção à Ucrânia. Já o porta-voz das Forças Aéreas da Ucrânia, Yuri Inhat, disse que os mísseis de cruzeiro adicionais atravessaram sim o espaço aéreo da Romênia, um país membro da OTAN. Tanto Zaluzny quanto o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky repetiram mais tarde essa afirmação em seus respectivos canais do Telegram. Aqui é preciso fazer um parênteses, vamos ao mapa. Os mísseis teriam, ou o míssil teria cruzado o espaço aéreo da Moldávia, entre essas 2 aldeias, Mokra e Kosalty. Portanto, estaria muito longe da Romênia.
Já outra informação que parte da própria Ucrânia, que gosta de colocar gasolina para apagar o fogo, é que o espaço aéreo da Romênia, país da OTAN, é que teria sido então violado. Seja como for, é evidente que os mísseis teriam partido de algum porta-aviões ou de alguma fragata do Mar Negro, atravessando então o território da Moldávia. É mais provável que tenha atravessado apenas o território da Moldávia. Em relação à Romênia, que no mapa parece muito com o Paraná, não é mesmo? O Ministério da Defesa da Romênia negou que o seu espaço aéreo tivesse sido violado, dizendo que o mais próximo que o míssil chegou do espaço aéreo do condado romeno foi de aproximadamente 20 milhas. O ministro da Defesa romeno, Angel Tilvar, assegurou ao público que não há motivo para preocupação. Não, lógico que não. Um míssil russo voando pelo espaço aéreo do país da OTAN tem o potencial de levar a uma escalada perigosa, diz o New York Post. Isso porque o artigo 5 da OTAN, do Tratado Fundador da OTAN, diz que um ataque a qualquer um dos 30 membros do bloco representa, ou pode ser, ou será considerado um ataque contra todos os países do bloco. Então está aí, a guerra está escalando. Eu não deveria dizer essas palavras aqui, mas enfim, é o que temos para o momento. Uma tomada, ou melhor, uma retomada do conflito em larga escala pela Rússia. Quer dizer, uma retomada não, porque o conflito nunca parou, mas agora parece a Rússia está, assim como eu já havia informado em vídeos anteriores, disposta a ir mais fundo na questão, já que os Estados Unidos não disfarça mais a sua participação direta no conflito. E aí, bem, o que sobra dessa história? É muito difícil explicar aos amigos que a Rússia tem, sim, alguns motivos para estar na Ucrânia. Muita gente diz que o fato de um país invadir outro é o que determina, é o determinante para a condenação in limine daquele país. Mas, como eu venho dizendo desde o começo do conflito, a Rússia encontrou, sim, motivos plausíveis ou sérios para ter invadido a Ucrânia. Entre esses motivos está o fato de que Zelensky vinha esmagando a população russa no leste do país, especialmente em Donbás. Toda a região do Donbás, é composta majoritariamente por etnia russa. E os russos estavam, sim, sendo violentamente atacados em 2021, já em 2021. Até que Vladimir Putin não suportou as ondas de ataque no começo de 22 e foi então para cima da Ucrânia para pelo menos resgatar uma parte de um território que a Rússia sempre considerou seu, o leste da Ucrânia. Bem, outra razão importante para isso, são três razões basicamente importantes para isso. Outra delas é que a Rússia considera que houve participação direta da CIA na derrubada de Viktor Yanukovych, presidente da Ucrânia, ligado a Moscou. Yanukovych foi pressionado a deixar o país por conta da Revolução Maidan, que, segundo a Rússia, foi provocada pela CIA. E depois, no lugar de Viktor Yanukovych, então, veio, um tempo depois, Zelensky, completamente alinhado com a OTAN. E o terceiro motivo é esse, a quebra da promessa da OTAN de não avançar para o leste europeu, especialmente ali perto da fronteira da Rússia. E a Rússia sentiu-se ameaçada, então, quando Zelensky convidou, praticamente foi isso, convidou a OTAN, abriu as portas da OTAN para colocar seus mísseis, quase que na fronteira com a Rússia. Então, são motivos realmente importantes para entender por que a Rússia entrou na Ucrânia.
Mas, seja como for, claro, trata-se de uma invasão, isso é inegável. O problema, nesse caso, é entender a posição de um país pequeno ao lado de um gigante. Eu já disse aqui que a posição da Ucrânia em relação à Rússia é a mesma de alguém que dorme com um elefante. Por mais mansinho que seja o elefante, ele pode se virar durante o sono. E um movimento desses, de repente, esmaga o sujeito que está ali, dormindo ao lado dele, não é mesmo? É uma questão de destino. Ser vizinho de um país como a Rússia, por exemplo, é preciso manter-se sabiamente neutro, sempre, em questões políticas e geopolíticas, para não ofender o vizinho poderoso, claro. E não foi isso que a Ucrânia fez. A Ucrânia não só permitiu que a OTAN entrasse em seu território, como aderiu de boa a toda a Agenda 2030 da ONU, que previa também a entrada aos pouquinhos, culturalmente falando, dentro da Rússia. E Vladimir Putin disse, amparado pela população que o elegeu, que o elege desde o começo do século XXI, de que não permitiria as inovações ocidentais dentro de seu território. Bem, trata-se, claro, de um barril de pólvoras que, mais cedo ou mais tarde, teria que explodir e acabou explodindo mesmo. A questão é como explicar isso aos amigos que só encontram informações a respeito dentro da grande mídia, que tem apenas um viés, ou melhor, um preferido. E o preferido de toda a grande mídia, nós bem sabemos, é Zelensky, aquele que acabou de fazer acordo com muitos na Europa durante a semana que passou. Zelensky andou pela Europa fazendo acordo com muitos. É interessante, não? O que Zelensky tem para dar em troca para fazer certos acordos importantes com a Alemanha, com França, com o Reino Unido, com Itália? A Itália está apaixonada por Zelensky. E se Zelensky logo mais, é uma possibilidade, romper esses acordos e acabar ele também se voltando contra a União Europeia ou o Ocidente? São possibilidades. O fato é que o homem está aí fazendo acordos com muitos. Interessante, não? Muito bem, para terminar, quero mandar um grande abraço ao Ale Machado, do canal Ale Machado Oficial, que tem se dedicado, é um apostolado que tem se dedicado ao estudo das profecias e da linha profética mariana. Canal Ale Machado Oficial. Vale muito a pena conhecê-lo, você que não conhece, especialmente nos dias que correm, porque as profecias, nós bem sabemos, estão aí, se realizando todas. Abençoado sábado a todos e até amanhã, se Deus quiser.